Boa tarde a todos e todas. Dando início ao nosso segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental, função ecológica da propriedade, o regime jurídico do desmatamento e da cadeia produtiva. É uma grande honra, como professor de direito, presidir essa terceira sessão de debates que vai discutir florestas, biodiversidade e mudanças climáticas, a perspectiva alemã sob o prisma da ética, do direito, política e comércio. Ouviremos professores e pesquisadores de várias instituições alemãs que estarão conosco de modo remoto. Professor Ernest Ulrich von Weizsäcker, cientista, presidente honorário do Clube de Roma e ex-membro do Parlamento Alemão. Senhora Marita R. von Belberstein Koch-Weser, fundadora e presidente da organização não governamental Earth 3000. Sr. Christian Callies, professor da Faculdade de Direito da Freie Universität de Berlim, a quem eu dou as boas-vindas e sempre me coloco à disposição nesse debate na defesa intransigente do meio ambiente como um direito humano essencial, como um direito constitucional previsto na nossa Carta Constitucional, no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Meu muito boa tarde a todas e todos. Dando sequência às atividades desse segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental, debateremos nesta primeira sessão da tarde o tema Florestas, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, a perspectiva alemã sob o prisma da ética, direito, política e comércio. Desta mesa de debates participam como palestrantes as pessoas que já nominei. Aos três palestrantes que participam dessa sessão à distância, as nossas boas-vindas e o nosso muito obrigado. Quero aqui também registrar que logo no primeiro ano de mandato, a convite do governo alemão, eu estive na Alemanha e fui extremamente bem acolhido e recebido por este país a quem eu nutro uma admiração, um carinho e um respeito muito grande. Agradeço também a participação de todos os que assistem a essa sessão, bem como a organização do evento, particularmente ao Fórum Euro-Brasileiro sobre Democracia e ao Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. Senhoras e senhores, nessa segunda edição do Colóquio Brasil-Alemanha sobre política do direito ambiental, estamos discutindo a função ecológica da propriedade e a relação entre a legislação sobre desmatamento e as cadeias produtivas. O debate é urgente e aqui faço, antes de iniciarmos o painel, um alerta, um chamado. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Enquanto Deus me der vida, voz e saúde, eu vou estar aqui, alertando e tentando impedir as atrocidades deste governo que queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente antes mesmo de ser eleito. Ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está fazendo de fato. E eu falo por quê? Porque ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele enfraqueceu os órgãos de fiscalização, IBAMA e ICMBio, criminaliza ONGs, reduz a participação da sociedade civil, afetas ao meio ambiente e nas demais áreas. Este governo arma grileiro, incentiva a usurpação de terra pública, violando o direito humano essencial, o direito ao meio ambiente, o direito à vida. Recentemente,
eu fui relator de um projeto que queria acabar com o porte de arma dos funcionários do IBAMA e do CMBio, que estão lá, jogados à própria sorte no desempenho de suas atividades. E aqui eu quero render o meu agradecimento ao IBAMA e ao ICMBio pela forma como vem agindo com altivez e que muito dignifica tanto o IBAMA como o ICMBio. Esse governo já autorizou a liberação de 1.200 agrotóxicos, como a atrazina, acefato. O herbicida da água brasileira é 300 vezes mais nocivo à saúde do que o permitido na União Europeia e no Reino Unido. Um dia de funcionamento da floresta amazônica equivale à produção de 20 bilhões de toneladas de chuvas, que vão fazer chover no norte, no sul, no centro-oeste, no sudeste, vai controlar a salinidade dos mares. Para fazer o que a floresta amazônica faz num só dia, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus, que levaríamos 150 anos para construir. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma garantia constitucional prevista no artigo 225. E este Senado precisa dar uma resposta àqueles que querem destruir, aniquilar o meio ambiente e, por consequência, as gerações futuras. No Congresso Nacional, e especialmente nesta Casa, tramitam pelo menos 5 projetos de leis que afetam diretamente e negativamente as políticas de preservação e conservação ambiental que levamos décadas para construir. O PL 2159, que flexibiliza regras para o licenciamento ambiental. Os PLs 2633 e 510, que regularizam a ocupação indevida de terras públicas e favorecem a impunidade de crimes ambientais. O PL 490, que cria entraves para a demarcação de terras indígenas. O PL 191, que regulariza o garimpo em terras indígenas. E o PL 2699, que libera o uso massivo de agrotóxicos. É uma verdadeira catástrofe. Caso seja aprovado esse pacote da destruição, representará o maior retrocesso ambiental da história recente do Brasil e se somará a toda esta necropolítica de devastação, de desmatamento, de destruição que caracteriza a atual gestão do governo federal. O governo brasileiro fecha os olhos para o bloqueio econômico que está acontecendo mundo afora, com quem não se importa com os impactos ambientais de seus métodos produtivos, com o agravamento da crise climática e com questões de natureza geopolítica e humanitária. Se não formos capazes de deter esse desatino, esse disparate, essa insensatez ambiental, sofreremos todos. Sofreremos todos. A cobertura florestal, os rios, a biodiversidade, o clima, a saúde dos brasileiros. Se não mudarmos já o paradigma de ocupação e de utilização do solo, o Brasil não verá o amanhã. Nesta luta em favor da dignidade dos povos e comunidades tradicionais, luta em favor da preservação das matas e florestas desse país, luta em favor de práticas ecologicamente responsáveis. Nessa luta contra a irresponsabilidade ambiental, a experiência alemã é de fundamental importância. Não se pode ignorar que a preservação da Amazônia é fundamental para o agronegócio, para a produção de alimentos e para gerar energia no Brasil. A Alemanha é hoje, reconhecidamente, um dos países industrializados mais sustentáveis do mundo. Sua experiência em proteção ambiental, construída pela via democrática e combinada a um amplo sistema de seguridade social,
a credencia como exemplo e como inspiração para todos os que buscamos o desenvolvimento sustentável. Temos muito a ouvir e a conhecer sobre a perspectiva alemã das florestas, da biodiversidade e da mudança climática. E é esta a proposta deste colóquio, que todos nós proponhamos hoje a esta escuta e a este diálogo, que parte da articulação necessária e absolutamente inadiável entre ética, política, direito e comércio internacional, em benefício de um planeta em que todos possamos continuar a respirar e a viver. Agradeço novamente a participação de todas e todas e daremos início agora às apresentações. Quero mais uma vez aqui firmar o meu comprometimento, enquanto eu for senador da República, enquanto eu for membro dessa Comissão do Meio Ambiente, membro da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Sociais, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, podem ter certeza que tenho em mim um brasileiro aguerrido na defesa intransigente desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque eu não tenho dúvida que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que está por vir. Muito obrigado. Agora, com a palavra, professor Ernest von Weizsäcker. Foi co-presidente do Clube de Roma entre 2012 e 2018. No início de sua carreira, Ernest foi professor e diretor de várias universidades e institutos, como o Centro de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da ONU. Em 91, tornou-se presidente fundador do Instituto Wuppertal, que se tornou um importante grupo de reflexão sobre eficiência energética, fluxos de materiais e política climática. De 1998 a 2005, ele foi membro da Bundestag alemã, presidindo os comitês sobre globalização e meio ambiente. Muito obrigado, professor Ernest. Com a palavra, Vossa Excelência. Sehr herzlichen Dank, Herr Senator. Ich bin tief beeindruckt davon, wie Sie die Thematik aufgreifen. Muito obrigado, caro senador. Estou profundamente impressionado com a profundidade com a qual o senhor trata da temática. Eu preciso, infelizmente, acrescentar que não posso fazer um comentário sobre a legislação brasileira. Dentre as duas melhores semanas da minha vida, eu menciono a participação na Eco 92, quando duas convenções internacionais, convenções das Nações Unidas, extremamente importantes, foram discutidas e deliberadas, a Convenção sobre o Clima e a discussão sobre a biodiversidade. O Brasil pode se orgulhar desse feito. Na maioria dos países, as pessoas sabem quão complexo e desafiador é o problema. O aumento das queimadas, sobretudo no Cerrado, mas também na região amazônica, mas correspondentemente também na Alemanha, na Europa, na Austrália, na Califórnia, na República Popular da China, onde quer que olhemos, estamos presenciando queimadas, mas muito mais ameaçador é o aumento do nível do mar. Somente na Ásia há 50 cidades com 1 a 20 milhões de habitantes que estão localizadas diretamente no mar. Imaginem o seguinte:
a água do mar sobe em apenas 3 metros. Então, nós teremos, em consequência disso, um problema de refugiados que ultrapassará em mera grandeza todos os problemas de refugiados que tivemos nos últimos 100 anos. Nós precisamos de soluções urgentes. A Convenção da Biodiversidade é amplamente desconhecida na opinião pública, mas não é menos importante do que a Convenção sobre o Clima. Talvez seja mais importante para o encaminhamento correto da legislação ecológica no Brasil. O último relatório do o IPCC publicou o relatório, o último relatório em 2019. E esse relatório é a expressão de um drama absoluto sobre a aceleração, sobre a destruição acelerada de espécies animais e vegetais. Alguns anos antes, em Nagoya, no Japão, tinham sido liberadas as fórmulas, o intérprete não compreendeu o termo. O relatório em questão mostra que essas fórmulas encontradas em Nagoya não foram implementadas. Eis uma catástrofe. No relatório, afirma-se que 1 milhão de espécies animais e vegetais está prestes a ser exterminado. Quais são as causas? Perdão, nós somos as causas, nós homens somos as causas. No mesmo relatório, afirma-se que o dano mais importante é a modificação da utilização do solo. E isso significa, na realidade, a expansão da agricultura de grande porte, que hoje é o maior inimigo da natureza. Só que ninguém quer saber essa verdade, ninguém quer ouvir essa verdade, mas ela é uma realidade. Duas palavras sobre o clima. A última conferência em Glasgow, na Escócia, transcorreu sem nenhum resultado sério digno de menção. Na última hora dessa conferência, a Índia cuidou de evitar que houvesse deliberações, decisões juridicamente vinculantes. De resto, Glasgow foi inundada por milhares de representantes do setor privado. O que interessou essa gente? A única coisa que interessou eles foram as assim chamadas medidas de compensação pagas para a evitação e o impedimento de emissões de CO2 em excesso. As pessoas amam o conceito da solução baseada no vizinho para fins de pagamentos compensatórios. Faça de conta que isso é bom assim para a natureza, mas o exato contrário é verdade. Na verdade, trata-se de uma violentação de um estupro da natureza, apenas com o objetivo de permitir à indústria para que ela se queixe de que a sua destruição do meio ambiente seria compensada pela criação de áreas de preservação do meio ambiente. Não posso falar agora dos detalhes, mas é muito importante, sobretudo para o Brasil, saber que a solução baseada na natureza, o intérprete corrige, não no vizinho, na natureza, é essencialmente um castelo não de cartas, mas de mentiras.
Sobre os efeitos da guerra na Ucrânia, podemos esperar que haja menos fornecimentos de trigo. E aqui há um novo lema, more food, less feed. Em última instância, isso significa que a gente deve compensar os efeitos plantando mais soja. Isso acontecerá também, isso deverá ter repercussões no Brasil. A estabilização da demanda europeia para soja e porcos talvez diminua. Isso não é uma solução do problema. E os solos envenenados pelos agrotóxicos são uma catástrofe para a biodiversidade. Precisamos cuidar para que os proprietários de terras sejam razoavelmente remunerados por um tipo de agricultura que é boa, tem consequências boas para o clima, bem como para a biodiversidade. Se solos saudáveis por hectare comem mais CO2 do que a floresta. Todos pensam que só a floresta faz isso. Não. Os solos saudáveis providenciam isso, emitem mais CO2. Mas com glifosato e biocidas que ainda destroem mais os solos, isso é um grande problema. Esses são os inimigos da biodiversidade. Esses, novas plantagens de árvores ecologicamente não produzirão quase nenhum efeito. Há exceções, mas uma das piores coisas são as plantações de eucaliptos, que têm a qualidade bioquímica de envenenar pelo solo todas as outras plantas. E, de resto, depois de 25 anos, essas outras plantas simplesmente estarão exterminadas. Nós necessitamos de um reflorestamento. Se precisamos de um reflorestamento, então deve ser um reflorestamento em pequeno estilo. Preservar as florestas existentes, isto é ecologicamente o mais importante. Quem faz reflorestamento em pequenas proporções deveria optar por uma floresta de espécies mistas, não por monoculturas. O problema é o lobby agrário do Brasil sabe isso muito bem, o presidente Bolsonaro sabe isso muito bem, que essa receita que eu acabo de formular vai render pouco dinheiro para os proprietários de terras, razão pela qual nós precisamos tomar as providências políticas para que as regras sejam reformuladas, no sentido de que os proprietários de terra ganhem mais se eles fizerem o que é bom para o clima e bom para a biodiversidade. Hoje, o contrário é o caso, mas nós precisamos corrigir esse erro político. Isso importa em uma virada radical da política, mas isso é factível. Os recursos financeiros necessários para tal fim deveriam vir do hemisfério norte. Há 12 anos, um conselho consultivo na Alemanha formulou o assim chamado enfoque orçamentário, que diz que todos os países do mundo têm um direito igual per capita a
utilização da atmosfera contra o efeito estufa. Mas os velhos países emitentes já consumiram o seu orçamento per capita e deveriam agora ir aos países em desenvolvimento emergentes e mendigar pela concessão de licenças adicionais. Isso vai enriquecer mais ainda os agricultores brasileiros em Bangladesh ou nos Camarões se eles fizerem as coisas certas. Então, eu vejo na cooperação entre a Alemanha e o Brasil oportunidades para que os agricultores no Brasil também se deem melhor se as leis forem aperfeiçoadas. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada. Obrigado, professor Ernest Ulrich von Weizsäcker. Neste momento, transfiro imediatamente a palavra à senhora Marita R. von Bierweistein-Koch-Weser. Dankeschön, muito obrigada. E tentarei mostrar meus poucos PowerSlides. Ich will Ihre Übersetzung aber nicht hören. Wie kann ich das abschalten, wenn ich selber spreche? Estou tentando agora desligar a interpretação quando eu estou falando. Okay. Sehen Sie meine Präsentation? Todos podem ver a minha apresentação? Perfeitamente. Perfeitamente, obrigada. Então, vou falar em português, peço desculpas. Peço desculpas pela duplicidade, os slides em alemão e minha fala em português. Agora, temos um problema técnico. Eu não devo escutar a tradução para o alemão. Como ja, die sehe ich aber nicht. Moment, jetzt will ich versuchen, die Weltkugel wieder. Entschuldigung, das ist jetzt ein Problem. Me desculpem, estou com um leve problema. Eu preciso desligar a interpretação, senão eu me ouço em alemão. Ich kriege die Weltkugel nicht wieder. Oh je. Eu não estou conseguindo. Soll ich auf Deutsch sprechen und Sie übersetzen mich? Das geht natürlich auch. Zur Not, wenn ich jetzt nicht finde. Wenn Sie mit dem Zeiger einfach nach unten gehen, dann blendet sich diese Leiste ein mit der Weltkugel. Dá para ver a palestrante ainda precisa desligar. Parece que a interpretação está ativada e ela não consegue desligar a interpretação. Oh je. Das ist nun sehr peinlich. Ja, die Weltkugel war vorhin da und jetzt ist sie nicht da. Das ist ja ganz dumm. Frau Koch-Weser, Ihnen richtig, dann zur Not rede ich auf Deutsch und Sie übersetzen. Ich glaube, Nesse caso, eu acho que eu vou falar alemão e vamos ter a tradução para o português. Es bleibt mir nichts anderes übrig.
Então, agora vou falar em alemão. A tradução vai ser realizada para o português, não vamos ter esse problema. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores pela oportunidade de participar desse fórum, onde nós podemos falar sobre os desafios legais, institucionais, e aqui nós podemos falar também sobre a chance da bioeconomia da floresta em pé. Bioeconomia da floresta em pé. Isso realmente é uma grande esperança para preservar a floresta. Importante aqui é que a floresta em pé precisa ter um valor sustentável, assim a floresta pode ser preservada, a floresta tem valor e agrega valor às populações locais. Aqui nós temos que dizer, como nós ouvimos já na introdução, nesse momento nós estamos essa política da floresta em pé está concorrendo com uma política que está destruindo os recursos naturais. Esse é o aspecto negativo. Nós temos essa concorrência, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver isso como uma chance, porque bioeconomia cada vez mais está sendo profissionalizada tecnicamente e cientificamente. Não se fala simplesmente de sustentabilidade, mas aqui nós falamos claramente quais são os produtos, quais produtos podem ser comercializados, qual é o valor, qual é a sustentabilidade. Isso aqui é um mercado que de até 450 produtos. Eu nem vou querer me estender muito. Isso já está descrito com muita propriedade nesse relatório Amazon Assessment Report 2021. Esse relatório foi apresentado na COP26 em Glasgow. Vocês podem encontrar isso na internet. Isso aqui é uma análise científica excelente das funções ecológicas do Amazonas e também dos novos caminhos para essa ecologia única e quais são as chances de desenvolvimento sustentável. Quando nós falamos sobre a bioeconomia da floresta em pé, isso significa que a floresta precisa ser competitiva, ou seja, a floresta em pé precisa ter mais valor e precisa oferecer valores sustentáveis do que quaisquer lucros gerados através do desmatamento. Então, aqui e quando nós falamos dessa bioeconomia, não estamos só falando da floresta, estamos falando de recursos hídricos, por exemplo. 20% da água doce é proveniente do Amazonas, que flui para o mar. Nós temos muita água, nós temos biodiversidades também. Nós pensamos em peixes que nem pirarucu que crescem rapidamente com um tamanho de 1 ou 2 metros e
que são alimentos para os mercados na região. Aqui nós temos muitas chances, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a riqueza biológica, climática, hídrica, nós temos que pensar também em todas as propriedades intelectuais, na herança intelectuais, todos os conhecimentos indígenas de milhares de anos. Temos que pensar também em todos os conhecimentos tradicionais dos caboclos. Isso é um aspecto muito importante quando nós queremos precificar a floresta em pé. Bioeconomia da floresta em pé existe, não é algo que nós estamos fantasiando, isso já existe e já funciona. Mas até o momento, esse potencial não está sendo suficientemente explorado. Aqui na Alemanha, por exemplo, eu tirei uma foto, aqui existe um pacotinho com 100 gramas de açaí em pó, custa no supermercado Rewe em Berlim, €19,95. E eu acredito que desses 20 euros, talvez 5% vão para os bolsos dos produtores locais do açaí, do produto primário. Eu acredito que não será diferente com guaraná, cupuaçu e outros produtos. Aqui nós temos as castanhas, óleos. Então, o que nós temos que pensar do ponto de vista social e local? Temos que ver o valor agregado para os produtores no local. E, de fato, nós podemos ter alternativas para essa população. Quais são os grandes desafios? Aqui são os desafios ecológicos e econômicos. A Amazônia é a região com maior biodiversidade e recursos hídricos do mundo, com um potencial inestimável para a formação de uma riqueza local, mas também para garantir o clima mundial e a biodiversidade. Nós sabemos disso e sabemos também que 20% da Amazônia foram desmatados desde os anos 70. E esse desmatamento não é distribuído, é um desmatamento que se concentra mais tarde no sul do Amazonas, que aqui nós corremos o risco de um tipping point, de um ponto sem retorno, onde as secas são maiores, onde o nível de água está diminuindo. E aqui nós podemos imaginar que essa parte do Amazonas vai em algum momento se tornar num cerrado. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o mercado está aumentando e nós temos muita pesquisa no setor de saúde. Nós temos muitos produtos bastante distintos, além dos óleos e das castanhas. Nós temos excelentes progressos na micro e nanobiologia, tem alta tecnologia, interesses de alta tecnologia que querem aprender da biodiversidade do Amazonas. Importante é nós podermos avançar com esses progressos enquanto ainda existe o biossistema intacto do Amazonas. Depois nós temos também desafios sociais. Ouvimos agora que a Amazônia é rica
No entanto, essa riqueza não se reflete na situação atual da população no Amazonas e vai ser muito difícil alcançar os ODS das Nações Unidas até 2030. Por exemplo, no estado do Amazonas, vivem aproximadamente 50% da população abaixo da linha de pobreza internacionalmente reconhecida e num país tão rico, numa região tão rica. Então, o investimento no desenvolvimento econômico da região é desproporcionalmente pouco. As populações tradicionais indígenas vivem longe, numa região enorme, e têm enormes problemas de transporte, energia e infraestrutura. Então, assim, nós podemos entender que a floresta em pé, do ponto de vista das pessoas que vivem nessas condições, muitas vezes não é algo que é associado com renda e possibilidades de renda. Mas isso nós temos que mudar. Nós, no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro, nós sabemos e podemos mudar isso. E nós temos chances institucionais. Então, não somente na parte técnica ou científica, existe uma grande pressão, como nós ouvimos na COP26, as bioeconomia, reflorestamento e sustentabilidade precisa ser acompanhada de, originalmente, condições legais. Ou seja, essas condições legais, essas leis existentes no Brasil precisam ser implementadas e precisam ser financiadas. Por exemplo, a necessidade de financiamento. O Brasil, desde os anos 90, tem uma excelente legislação para a proteção ambiental e para a proteção de populações indígenas, e já foram criadas as respectivas instituições para sua implementação. Aqui nós podemos falar da Lei da Biodiversidade de 2015 e podemos falar também do Protocolo de Nagoya. Aproximadamente 50% da região amazônica, isso é enorme, são áreas ambientais ou áreas de proteção indígenas. E isso seria uma grande contribuição para proteger a biodiversidade e os recursos hídricos. Como nós já ouvimos do senador, isso tornou-se cada vez mais difícil. E a situação do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, o MAPA, a Marinha, ou também os próprios estados, nós podemos ver que há um retrocesso na implementação dessas leis existentes que já são excelentes. Então, a chance para uma bioeconomia ambiciosa existem, as condições para isso existem. Gostaria de citar também as reservas extrativistas que existem aqui, que nos anos 90 foram criadas e que já mostraram que a bioeconomia, que o extrativismo pode ser incentivado. Esse é o objetivo dessas reservas extrativistas. Mais complicados são os desafios na área de pesquisa e nos direitos de propriedade intelectual. Aqui nós temos grandes desafios na área de pesquisa. É muito importante que no futuro nós
verifiquemos quando nós falamos de uma bioeconomia tecnologicamente moderna, e não só estamos falando de frutas e castanhas, nós precisamos de pesquisa aplicada científica, desenvolvimento de produtos. Essa é uma das principais bases na ampliação de uma nova economia. E aqui nós temos que ver as questões do uso do material genético, e essa propriedade intelectual precisa ser protegida. E essa área, no Brasil, está sujeita ao Conselho de Gestão de Patrimônio Genético, CEGEM, e aqui parece, eu não sou especialista nessa área, mas me parece que aqui ainda existe um grande potencial de melhorias, e seria muito bom iniciar aqui um processo de discussão, porque aqui os processos administrativos na implementação da legislação existente precisam ser reduzidos com todas as instituições que participam. Um estudo de 2021 do Instituto Escolhas, em São Paulo, como destravar a agenda da bioeconomia, eu acho bastante importante. E aqui é descrito o caminho com todos os empecilhos para os pesquisadores. Aqui esse estudo descreve 20 passos que um pesquisador precisa passar, e para cada etapa ele precisa aguardar, precisa ter a resposta para passar para a próxima etapa, só para conseguir realizar todas as normas jurídicas. A questão aqui seria como é que esses processos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos podem ser reduzidos. E agora, meu último slide. Aqui é a questão de como a coordenação nacional pode ser implementada para a bioeconomia da floresta em pé. Aqui precisaria ser um centro de coordenação que entenda o que significa essa floresta com milhares de espécies. Eu tenho um colega na Universidade de São Paulo, Ernest Nobre, ele mostrou que em 1 hectare de floresta tropical, dentro da Amazonas, existem mais tipos de árvores do que nós temos em toda a Europa. Então, nós precisamos de uma coordenação especializada. Então, é mais que uma metáfora. Se existe um Instituto Nacional para a Bioeconomia da Floresta em Pé, se esse instituto existisse, o que esse instituto teria que fazer? E aqui eu anotei 10 pontos que eu acho que esse instituto teria que fazer para avançar com o processo da bioeconomia. O primeiro ponto é a proteção da propriedade intelectual. É enormemente importante, porque o Brasil tem esse tesouro que precisa ser preservado. É um tesouro das populações indígenas. O segundo ponto, a observação das leis de proteção sociais e ambientais. Nós temos que monitorar isso. Temos que evitar a exploração. Temos que verificar também as informações
de rastreamento em todas as cadeias de fornecimento. Nós precisamos de informações corretas para a comercialização. Na União Europeia está sendo preparada a legislação das cadeias de fornecimento. Isso vai ser relevante. O quarto ponto, nós precisamos acelerar os processos de licenças. E outro ponto importante, conhecimento, educação, formação de capacidades. Nós precisamos construir um currículo acadêmico Rainforest Business. Esse é um campo enorme, também sobre questões jurídicas, econômicas, comerciais e, claro, todas as questões científicas e sociais. Eu acho que isso poderia ser um curso mesmo, uma disciplina, e isso precisa ser feito em um instituto. A consultoria técnica, sétimo ponto, consultoria jurídica também. Temos que ter um marketing e networking de empresas e investidores, e isso pode também avançar as coisas. Então, se a gente não deixa tudo à mercê do mercado, mas se a gente incentiva os negócios com as ONGs já fazem essas iniciativas, mas eu acho que isso é um ponto importante que nós temos que considerar. Algumas pessoas falam, inclusive, que nós precisamos de uma bolsa de produtos da floresta tropical. Uma bolsa como nós temos a bolsa de trigo, bolsa de futuros, assim nós teríamos que ter uma bolsa de produtos para todos os produtos da floresta tropical. E nós temos que pensar também nas condições quadro, a coordenação energética e de outras infraestruturas para o mercado da bioeconomia. Nesse momento, o Brasil faz algum transporte em caminho hídricos e depende de diesel. O transporte com óleo diesel está tão caro que está basicamente já comendo os lucros na fonte. E aqui nós temos opções muito mais modernas já. Existe energia solar, embarcações, veículos com bateria. Isso vale para o transporte, para a refrigeração. Aqui é importante fazermos as inovações do mercado energético e trazermos essas inovações para a nossa bioeconomia. Bom, eu poderia continuar falando aqui por horas ainda, não é o que eu vou fazer, então eu agradeço a sua atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marita Koch-Weser, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa Amazônia em Transformação, História e Perspectivas do IEA USP, possui experiência de longa data em programas ambientais no Brasil e internacionalmente. Foi diretora para o Meio Ambiente, América Latina, no Banco Mundial e diretora-geral do UICN. É presidenta da ONG Earth 3000, aconselhando programas ambientais e de empresas sociais, da sociedade civil e ou dos setores público e privado. Atualmente é também Global Fellow do Woodrow Wilson Institute, Washington, Estados Unidos, PhD das universidades de Bonn e Colônia, Alemanha. Muito obrigado por suas contribuições. Eu, particularmente, fico
muito feliz quando ouço falar e fazendo essa análise da precificação da floresta em pé, mas levando em consideração, acima de tudo, o conhecimento dos povos tradicionais, das comunidades quilombolas, que eu reputo da maior importância, que nós devemos estar sempre atento a essa questão. E também quando faz essa reflexão a respeito da região na Amazônia, que ela é rica, mas 50% da população está, infelizmente, abaixo da linha da pobreza, ou seja, temos que investir mesmo em desenvolvimento e na economia da região, transporte, na energia e na cultura. Para mim, eu fico também muito contente quando a senhora faz essa avaliação dos 10 pontos para implementação do Instituto. Acho que a Comissão do Meio Ambiente está de parabéns, e aqui eu quero parabenizar o meu querido presidente, senador Jacques Wagner, a quem registra a presença aqui e cedo a presidência, caso Vossa Excelência queira. E quero também agradecer a todo o apoio da Secretaria. Muito obrigado. Querido senador, eu sou contra a grilagem. Obrigado. Saiba que Vossa Excelência é uma inspiração para mim. Isso não é da boca para fora. Neste momento, eu transfiro a palavra ao senhor Christian Callies. O senhor Christian Callies é professor titular de Direito Público e Direito Europeu da Universidade Livre de Berlim. Suas principais áreas de pesquisa são Direito Europeu, Direito Constitucional e Ambiental. De 2008 a 2020, foi membro do Conselho de Especialistas em Questões Ambientais do Governo Federal Alemão. No Fórum de Democracia, o professor Callies falará sobre a questão dos limites da liberdade de propriedade assegurada pela Constituição Alemã no contexto da proteção do clima e do meio ambiente. Com a palavra, o professor Christian. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung. Prezadas senhoras, prezados senhores, agradeço de coração pelo convite e lamento muito não poder estar em loco em Brasília. O ministro Benjamin me permitiu que falasse sobre a função ecológica do direito ambiental, de propriedade. Eu primeiro falo em termos muito genéricos. Eu pediria que iniciassem com o primeiro quadro, primeira transparência, agora a próxima transparência. Pois não, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que a garantia da propriedade é um direito central, fundamental, central, que está estreitamente em contato com a liberdade pessoal. Isso é uma decisão sobre um valor a qual o Tribunal Constitucional Federal dá uma especial importância. Mas a propriedade distingue-se de outros direitos fundamentais que ele precisa ser criado, pois a liberdade da pessoa ou a liberdade de opinião poderiam ser pensadas também sem um ordenamento jurídico. Já a propriedade pressupõe a existência de normas, de leis. Em outras palavras, o legislador cria, por meio da sua legislação, a propriedade. Ele está vinculado pela instituição, deve proteger a propriedade como um instituto jurídico. A garantia do Instituto que ele deve dar. Em segundo lugar, ele deve respeitar a utilidade privada da propriedade. Com isso, o solo, mas também as florestas que estão numa área fazem parte da propriedade tutelada pelo artigo 14º da Lei Fundamental Alemã.
Ao mesmo tempo, a proteção da propriedade enquanto direito fundamental em conformidade com o parágrafo 14º da Lei Fundamental não reivindica a validade absoluta. O legislador tem o direito de restringir esse direito, pois a nossa Constituição tipifica que a propriedade está sujeita a uma vinculação social específica. Se eu entendi bem, e isso foi dito hoje de manhã no primeiro painel, essa vinculação social da propriedade também existe no direito constitucional brasileiro. Nessa medida, podemos dizer o seguinte: se o legislador regulamenta a propriedade, vale a seguinte fórmula. Disposição sobre o uso e a utilização da propriedade é tanto maior quanto mais intensa for a referência a terceiros ou a coletividade. E é tanto mais elementar quanto mais elementares forem os interesses de terceiros co-afetados. Dito em outros termos, essa responsabilidade, essa referência social da propriedade é concunhada por outro artigo da Constituição, artigo 20A, que enfatiza essa insistência na propriedade, considerando a necessidade do Estado de proteger o meio ambiente. O legislador tem, portanto, maior liberdade de configuração para leis ordinárias. Nesse sentido, o princípio da proporcionalidade se vê limitado. Se, por exemplo, uma regulamentação do legislador leva a uma restrição ampla da utilização da propriedade. Se, por exemplo, um agricultor, um camponês, se vê privado, em função da proteção do meio ambiente, de utilizar, gerir a sua propriedade, se ele não pode mais oferir nenhum lucro do seu solo, do solo de sua propriedade, então uma compensação financeira pode tornar a intervenção no direito de propriedade algo proporcional, mas isso só acontece quando as restrições feitas pelo Estado são muito amplas. No mais, a vinculação social da propriedade está em primeiro plano à luz do artigo 20A da Lei Fundamental. Próxima transparência. Por essa razão, a tarefa do legislador está em concretizar a propriedade com relação à propriedade privada. Temos aqui mandamentos de otimização que devem ser ponderados com outros direcionamentos da Constituição. Essa ponderação pode, em tese, ser feita e examinada pelo Tribunal Constitucional Federal, mas quando se trata de proteção ambiental, justamente de proteção ambiental, o Tribunal Constitucional Federal restringe-se a ver se o legislador tem consciência dos problemas em jogo. Se o legislador não levou em conta o objetivo último da proteção ambiental. De decisiva importância é que o legislador desenvolva uma concepção de proteção da natureza que possa ser implementada
No caso do Brasil, um exemplo seria criar uma área de preservação que se preste a atingir em ampla escala a proteção ambiental em ponderação com o direito à propriedade. Pela primeira vez, o Tribunal Constitucional Federal deliberou sobre isso no ano passado. Eu passo agora à próxima transparência. O enfoque básico no objetivo do Estado de proteção ambiental é a referência às gerações vindouras. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, temos o dever de evitar deteriorações insanáveis, irrecuperáveis. Então, daí a importância do princípio de prevenção. Então, disso se pode derivar a tese, o artigo 20 da Constituição, da Lei Fundamental, no fundo prescreve que a natureza, o meio ambiente, não pode experimentar uma deterioração irrecuperável. Então, áreas de preservação ambiental devem ser preservadas, devem ser mantidas. Em ponderação com outros objetivos da Constituição, por exemplo, o direito à propriedade, a proteção do meio ambiente é tanto maior quanto maiores forem as desvantagens. Na sua decisão sobre o clima do ano passado, o Tribunal Constitucional Federal disse que a proteção ambiental deve ser levar em conta o conhecimento atualmente acessível à ciência. Disse o tribunal que o legislador ordinário deve levar em conta o que a ciência hoje sabe. Aqui ele fez uma ligação com os limites planetários. Eis um conceito que aparece na próxima transparência, que eu pediria que fosse mostrado agora, conceito que já foi desenvolvido e levado em consideração pelo Tribunal Constitucional Federal. Agora, a próxima transparência. Esta é exatamente. Aqui a gente pode ver os limites planetários. Todos conhecem o 1,52 princípio de 1,52 graus, mas o que está em vermelho, aqui as setas em vermelho, assinala a diversidade planetária, a biodiversidade planetária. Sobre isto já se falou sobre as florestas tropicais, úmidas e sobre a biodiversidade nas duas palestras precedentes. Na próxima transparência, que eu peço mostrar agora, podemos ver qual é a importância dos limites planetários. Muitos significados também se espelham na legislação ordinária, pois nos limites planetários está em jogo o limite ecológico suportável pelo planeta. Superado esse limite, transposto esse limite, nós temos aqui um dano irreversível causado ao meio ambiente. Nessa apresentação que eu estou mostrando, isto é mostrado pelo fato que o gelo que podem ver aqui, o chão debaixo dos nossos pés se torna cada vez mais fraco. Em algum momento, a camada de gelo começa a rachar. Em dado momento, a pessoa que está em cima dessa camada de gelo cai na água. Então, esse é o problema dos limites planetários. Nós temos uma evolução cuja consequência são danos ambientais irreversíveis. Então, isso sempre foi levado
em conta pelas decisões do Tribunal Constitucional Federal, tanto nas decisões sobre a mudança de clima, quanto nas decisões sobre a biodiversidade. Então, o Tribunal Constitucional Federal determinou aqui que o conhecimento científico acessível hoje deve obrigatoriamente ser levado em conta. A concepção da tutela deve, nesse sentido, ser coerente e universalmente vinculante. Retorno ao conceito da propriedade. O legislador deve incluir isso na sua lei. Agora, próxima transparência, por favor. Aqui eu gostaria de mostrar-lhes que a propriedade cumpre funções muito distintas. A propriedade, como vimos, primeiro é um direito de resistência ao Estado. Ele exige do legislador que respeite a propriedade ao formular um projeto de lei. Mas a propriedade também cumpre uma função de tutela, uma função protetiva, pois a propriedade, a rigor, supõe fundamentos ecológicos. De que me adianta, de que me vale a propriedade se o solo, no fim das contas, ficar envenenado e imprestável? Então, o legislador deve levar em conta essa função de tutela da propriedade. A propriedade deve ser tutelada ecologicamente com vistas a muitas propriedades. Nesse sentido, é do interesse objetivo do próprio proprietário cuidar bem do meio ambiente, como agricultor, como pecuarista, para que a economia como um todo seja sustentável. Em outras palavras, o proprietário não coloca em risco apenas o meio ambiente, mas ele mesmo é uma vítima dos riscos de um meio ambiente deteriorado. Ele é uma vítima da mudança climática. Se eu examino a mudança climática com vistas ao conceito de propriedade, nós podemos ver que muitos proprietários, em última instância, são prejudicados na fruição da sua propriedade pela destruição da mesma. De resto, bens ambientais, florestas, por exemplo, podem ser negativamente prejudicadas. Então, o Tribunal Constitucional, na sua decisão sobre o clima do ano passado, enfatizou a função tutelar da propriedade, sobretudo com vistas a gerações futuras. Na Alemanha, trava-se um debate que foi retomado pelo Tribunal Constitucional Federal. Me refiro ao debate sobre o lençol freático. A natureza intacta podia ser retirada da proteção da propriedade. Então, o tribunal perguntou se o proprietário não pode fazer o que ele quiser com o meio ambiente, ou será que o ônus, a destruição do meio ambiente já está excluída da proteção ambiental, claro, por decisão do legislador. Assim, o Tribunal Constitucional Federal decidiu em favor da
preservação do lençol freático, com a fundamentação, eis a segunda, a célebre decisão sobre o meio molhado, no caso a água. O lençol freático foi submetido a um ordenamento de gestão de direito público. A doutrina vai mais longe ainda, diz que o direito à propriedade não pode incluir um direito ao ônus, ao prejuízo ao meio ambiente. Haveria uma espécie de exame de compatibilidade ambiental inerente à propriedade, assim a argumentação do tribunal, porque todo e qualquer comportamento que prejudica o meio ambiente prejudica também a propriedade. O Tribunal Constitucional não vai tão longe, eu pessoalmente também não iria tão longe. Eu diria, em casos excepcionais, em casos extremados, não existe uma proteção da propriedade. Em todas as outras medidas, o legislador pode, atendendo o princípio da proporcionalidade, restringir o uso da propriedade no interesse da coletividade. Aqui importa se alguma coisa ainda está abrangida pela proteção da propriedade. O Tribunal Constitucional Federal disse que o lençol freático não goza de uma proteção de propriedade. Poderíamos dizer também que isso vale para áreas de preservação, quando se trata de proteger a biodiversidade com vistas aos limites planetários. Então, o legislador, evidentemente, tem amplíssima liberdade para estatuir as suas regulamentações. E eu não posso, neste caso, dizer que a regulamentação feita pelo legislador ordinário é desproporcional, não atende ao princípio da proporcionalidade. Tal caso extremo, e isso é consensual no direito alemão, existe no caso de infrações penais contra o direito ambiental. Aqui, isso é extraído, isso é eliminado do direito à propriedade. Aqui não existe proteção da propriedade. Quando eu incorro em ilícito penal por violar um artigo importante do direito ambiental, então o direito de propriedade não vale mais nada. Então, o ilícito penal não é abrangido pelo direito à propriedade. De resto, o uso do meio ambiente no Estado Democrático de Direito é um elemento necessário da propriedade. O uso do meio ambiente deve ser ponderado com o imperativo da proteção do meio ambiente, conforme eu mostrei no início da minha exposição. Não obstante, não existe um direito fundamental a causar danos ao meio ambiente. Importa efetuar uma ponderação entre os valores da propriedade e da proteção ambiental. Chego ao último tópico desse exame de proporcionalidade. Esse exame de proporcionalidade é muito importante no debate alemão. Eu estou falando das camadas ecológicas fundamentais, dos deveres ecológicos fundamentais da propriedade. Há um debate na Alemanha. E talvez isso sirva também, talvez haja um dever fundamental da propriedade de configurar o uso da propriedade de tal modo que o meio ambiente seja onerado tão pouco quanto possível. Um exemplo disso seria, por exemplo, restringir a velocidade máxima dos automóveis nas autoestradas alemãs a 100 km por hora para reduzir a emissão de CO2. Um outro exemplo seria uma
preservação ambiental voluntária do proprietário de uma terra com vistas à proteção de uma região ou um biótopo. Na ciência jurídica alemã, fala-se de deveres ecológicos fundamentais da propriedade, derivados do artigo 20A da Lei Fundamental Alemã. Aqui se estatui que o legislador pode estatuir regras e tem até o dever, a competência para estatuir regras, e isso é importante no exame de proporcionalidade, se um dever fundamental ecológico não foi atendido pelo proprietário. Se o proprietário lida mal com a sua propriedade, danificando a propriedade enquanto danifica o meio ambiente, então o legislador tem formalmente, rigorosamente, o dever de intervir para que a proteção das florestas e da biodiversidade possa ser atingida. Se o indivíduo está lidando de forma irresponsável com a sua propriedade, não cumprindo com os seus deveres ecológicos, então, no Estado democrático de direito, isso acarreta consequências penais. Afinal de contas, uma expectativa foi frustrada, e tal frustração o legislador ordinário pode regulamentar por uma lei específica, que nesse caso impõe a proteção ambiental. O legislador ordinário tem aqui o dever ecológico fundamental de impor o uso ecológico da propriedade, e o proprietário, no âmbito do exame de proporcionalidade, frustrou a expectativa de usar com responsabilidade essa sua propriedade. Senhoras e senhores, com isso cheguei ao fim das minhas reflexões sobre o debate na Alemanha. Faço votos que a minha exposição seja interessante também para a discussão entre os juristas brasileiros. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada. Muito obrigado, senhor professor Callias, pela explanação de forma clara, didática e bem fundamentada. Ouvidas as palestras, vamos à sessão de debates, e eu convido e consulto se o presidente dessa comissão, senador Jacques Wagner, deseja fazer uso da palavra, ao passo que faço no mesmo sentido ao meu querido senador Confúcio Moura, e ao ministro do STJ, a quem eu agradeço o comparecimento, mais uma vez, sempre aguerrido aqui nessa casa, em todos os espaços por onde Vossa Excelência tem transitado na defesa intransigente por esse direito constitucional, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ministro Herman Benjamin. Então, senador Jacques Wagner, com a palavra. Prezado senador Fabiano Contarato, em primeiro lugar, lhe lembrar que o primeiro colóquio foi sob sua presidência. Foi em 2019, eu tinha o prazer de ser seu vice, mas era Vossa Excelência que comandava essa comissão quando fizemos, também com o suporte da Embaixada da Alemanha no Brasil e também sempre com a participação entusiasmada do nosso querido ministro Herman Benjamin, o primeiro colóquio, 2019. Em função da Covid, nós, na verdade, atrasamos esse segundo colóquio, que ocorre agora. Eu lhe agradeço e me orgulha muito que Vossa Excelência esteja assumindo a presidência nesta mesa. Eu, infelizmente, estava com o ministro Herman Benjamin atendendo ao TV Senado e por isso não pude estar aqui quando do primeiro orador. Peguei
a segunda oradora já no curso. Eu acho que os dois que eu assisti, extremamente interessantes. Mas eu queria chamar a atenção, Vossa Excelência, que é um defensor dos direitos humanos, dos povos originais, como eu, esse conceito que acaba de ser emitido pelo professor que acabou de nos brindar com a sua palestra, que o direito à propriedade, que é garantido no Brasil também, ele não é absoluto. Como não é absoluto, citava hoje a ministra Carmen Lúcia, o direito à propriedade quando um de nós moramos num condomínio, ou de casas ou num edifício. O apartamento é seu, mas você não pode tudo. Há regras de convivência. Eu acho muito interessante porque é preciso que o trabalho, Vossa Excelência conhece meu estilo, é de sensibilização, senador Confúcio, dos nossos. Ninguém está tirando o direito à propriedade, o direito a produzir, só estão dizendo bom senso, limites, repito, como numa estrada há limite de velocidade, o carro é seu, mas você não anda como você quiser, não anda na contramão, não ultrapassa pela direita e por aí vai. Então, nas propriedades de produção agrícola, qualquer uma que seja, eu repito, mesmo na área urbana, como dizia também o ministro Herman Benjamin, há o código de edificação da cidade, o terreno é seu, mas você não pode avançar no recuo, você não pode edificar acima do limite da altura, talvez você quisesse fazer um prédio de 30 andares, mas só pode 6. Então eu acho que nós precisamos, até com os colegas aqui dessa comissão, cada vez implementar mais isso, que é o direito moderno. O direito de cada um cessa quando invade o direito coletivo. Quando alguém dentro da sua propriedade esbulha de um povo originário, quando alguém dentro da sua propriedade contamina o lençol freático, acaba com a floresta que é necessária ou com a reserva legal, como disse há pouco o professor, eu não sou, Vossa Excelência muito mais pode falar que eu não sou advogado, e se fosse não teria o brilhantismo de Vossa Excelência, mas é como ele disse, se o legislador original pode invadir, por assim dizer, o direito da propriedade quando o proprietário invade aquilo que é direito coletivo. É esse conceito que eu fico lutando para abrir a cabeça dos nossos. Não está aqui ninguém querendo esbulhar os outros, porque nós aceitamos que os outros nos esbulhem. Nós estamos querendo estabelecer o modus vivendi de como produzir sem degradar. Porque, se não me permite, será uma produção imediatista, me permite até dizer uma produção burra. Porque ela não será longeva e o próprio negócio do cidadão vai por água abaixo. Quantos milhões de hectares nós temos de terra degradada que poderiam ser recuperados para não se continuar com a cantilena de que precisa desmatar, desmatar, desmatar? Então, eu só quero dizer que me orgulha muito de estar participando aqui, ter ajudado a organizar e, mais uma vez, agradecer a participação dos especialistas alemães nesse tema. Muito obrigado. Obrigado, querido senador Jacques Wagner. Eu acho que essa é a nossa missão mesmo, diuturnamente tentar trabalhar que essa pauta ambiental, nesse conceito, ela é apartidária. Nós temos que ter essa percepção. E isso é muito fácil, didaticamente, de compreensão, na hora que você avalia uma contraposição entre um direito individual e um direito coletivo. Essas limitações em que nós temos ali. Eu acho que esse trabalho, senador Confúcio, é nosso trabalho aqui também. É de chegar e conversar com cada senador e senadora e explicar, olha, esse é o direito coletivo, aquilo que o professor bem falou. Aquela pessoa que está contribuindo, por exemplo, para uma degradação ambiental, ela vai ser vítima daquela degradação. Não tenha dúvida disso. Então, é um comportamento extremamente equivocado, quando você não tem essa percepção e essa relativização do direito à propriedade, não, de forma alguma, como uma forma de esbulho, mas de consciência ambiental de que aquele direito coletivo deve se sobrepor
em determinadas circunstâncias sobre qualquer pseudo-direito individual. Muito obrigado, presidente, meu querido senador Jacques Wagner. Consulto o senador Confúcio se queira fazer uso da palavra. Então, meu querido ministro Herman Benjamin, satisfeito? Perfeitamente. Eu quero agradecer a todos os palestrantes, ao professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, a senhora Marita R. von Bierbeisten-Koch-Weser e o senhor Christian Kalliens, pela forma didática, brilhante, consciente, equilibrada que nos presenteou nessa tarde. Agradecendo aos nossos convidados que participaram remotamente, declaro encerrado o terceiro painel e imediatamente vamos ao quarto momento do nosso evento. E mais uma vez quero registrar aqui e agradecer o apoio da secretaria dessa comissão, da técnica, da filmagem, dos funcionários terceirizados que aqui estão nos auxiliando, os fotógrafos, enfim, todos aqueles que direto e indiretamente fazem parte essencial para o funcionamento dessa tão conceituada e atuante Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal.